Olá! Nesse treinamento, você poderá conhecer um pouco mais sobre os elevadores Tecno e Unique, os elevadores residenciais da Daikin, que são sinônimo de conforto e elegância. Os elevadores Tecno e Unique são indicados para residências de alto padrão e também para locais como escritórios, consultórios, clínicas e escolas com uso exclusivo para a acessibilidade. São perfeitos para os clientes que buscam conforto e segurança em um equipamento com design elegante e funcional. Esses modelos estão em acordo com a NBR 12892, que é a norma que apresenta os requisitos de fabricação e segurança para elevadores unifamiliares. Ou seja, para residências ou locais onde mora somente uma família, ou ainda de uso exclusivo para acessibilidade. As principais características deste modelo são: percurso máximo de 12 metros piso a piso, com até 4 paradas. A movimentação hidráulica com velocidade de 18 metros por minuto. Ou seja, caso o percurso seja de 5 metros de um andar para o outro, o usuário levará em torno de 17 segundos para chegar ao seu destino. Os elevadores Tecno e Unique contam com unidade hidráulica de 2 velocidades, que confere muito conforto em toda a sua movimentação. A carga máxima é de 225 kg ou 3 passageiros, e as portas são automáticas de abertura lateral. Os sistemas mecânico e hidráulico são compostos pela arcada, que é onde a cabina ficará apoiada, o cilindro, que é o que irá executar o movimento do elevador, o cabo de aço, que é responsável pela tração da arcada, e a arcadinha, que é o que movimenta o equipamento através das guias. A única diferença entre os elevadores Tecno e Unique é a cabina. Enquanto o Tecno tem os seus acabamentos na cor branco neve, o Unique é todo em inox. A altura do piso até a face do subteto é de 2,10 m. Elas possuem corrimão em aço inox, botoeira em chapa lisa e piso rebaixado para que o cliente coloque pedra ou acabamentos de acordo com a decoração da sua residência. Possui subteto com iluminação em LED. A botoeira de cabina é fabricada em aço inox escovado e composta por IPD na cor azul. Adesivo de identificação de carga, botões autoiluminados com inscrição em braille. Os modelos possuem também os botões de reabertura de porta, alarme sonoro e a chave liga-desliga, que desliga o elevador por dentro da cabina e, nesse caso, ele fica parado com as portas abertas. A porta de pavimento possui abertura de 80 cm de largura por 2 metros de altura. É automática com 2 folhas de abertura lateral. As portas normalmente acompanham o acabamento da cabina, ou seja, o elevador Tecno tem as portas brancas e o Unique possui portas com acabamento em inox. A botoeira de pavimento é embutida no batente da porta, em aço inox escovado com IPD. Os modelos Tecno e Unique possuem 2 configurações de cabina. A primeira delas, unilateral, possui largura de 0,90 por comprimento de 1,30 m. Nesta configuração, o usuário entra e sai pelo mesmo lado. A outra configuração possível é a entrada e saídas opostas. Nesta opção, as dimensões internas são as mesmas, 0,90 por 1,30 m. Porém, o usuário entra por um lado e sai pelo outro. O funcionamento do equipamento é em sistema 2:1 indireto. O movimento da cabina é realizado de forma indireta pelos cabos de aço que estão presos à arcada. O pistão transmite o seu movimento para o cabo de aço através da polia da arcadinha. Por usar uma polia na ponta do pistão, o sistema fica em 2:1, ou seja, a cada 1 metro que o pistão percorre, a cabina se movimentará 2 metros. A tensão elétrica do equipamento é sempre trifásica a 220 ou 380 volts, e o motor é de 6,4 CV. Os elevadores Tecno e Unique usam guias T70. A recomendação de uso é em torno de 20 partidas hora. No movimento de subida,
o motor da unidade hidráulica vai bombear o óleo para dentro do pistão, o que irá movimentar essa haste para cima e, consequentemente, movimentar a cabina. Neste momento, há um consumo de energia pelo acionamento do motor. Já no movimento de descida, o sistema abre a válvula de descida na unidade hidráulica. O óleo retorna por gravidade para o reservatório e, com isso, a haste do pistão desce, movimentando a arcada. O consumo de energia nesse momento é mínimo, porque a força principal de movimentação é a força da gravidade. Este é um dos grandes benefícios dos elevadores hidráulicos, pois são os que possuem o menor consumo de energia entre os elevadores existentes no mercado. A unidade hidráulica tem velocidade de 18 metros por minuto, com grande conforto nas paradas e partidas. Ela é composta de reservatório, bloco hidráulico, bomba hidráulica e motor. O motor e a bomba ficam submersos no óleo, o que confere uma característica bastante silenciosa. A unidade possui manômetro, válvula de isolamento e bomba manual que auxiliam na regulagem e manutenção. É possível também adicionar a válvula sensor de carga para o controle de peso máximo na cabine. A mangueira possui 6 metros de comprimento, permitindo uma flexibilidade de posicionamento da unidade hidráulica ao redor da caixa de corrida. O óleo não é fornecido pela Daiken e deverá ser adquirido separadamente no mercado local. A Daiken monta internamente as unidades hidráulicas com componentes de primeira linha mundial, garantindo grande qualidade e durabilidade. A unidade hidráulica com bloco Blaine possui válvula de isolamento e bomba manual opcionais, enquanto que a com o bloco Wax possui estes itens já inclusos. A unidade hidráulica dos elevadores Tecno e Unique apresenta grande conforto aos usuários. O bloco hidráulico possui dispositivo de aceleração e desaceleração em curva, controlado diretamente pelas suas válvulas. Assim, o conforto destas unidades da Daiken é similar aos produzidos por elevadores elétricos VVVF. O comando eletrônico é de fabricação própria da Daiken. É composto por placa eletrônica microprocessada com display de indicativo de erros, função muito importante para os técnicos de instalação. Também possui contatoras, fonte chaveada e todas as conexões de chicotes com plugs, o que facilita bastante a instalação. Este modelo permite configurar o estacionamento preferencial, o tempo de porta fechada e de iluminação de cabina, resultando em economia de energia. Os principais elementos de segurança do elevador e que são itens normativos são: o limite radical de parada superior é um dispositivo eletrônico que fica na parte superior das guias. Ele age como um elemento de segurança extra em caso de não funcionamento do sensor de parada do elevador. Caso o elevador passe do sensor de parada, este dispositivo é acionado e trava imediatamente a movimentação. Outro item é a válvula de segurança, a famosa anti-queda, que fica na base do pistão. É a peça prateada que está destacada na imagem. Ela é acionada em caso do rompimento da mangueira, pois detecta a diferença de pressão e interrompe automaticamente a passagem do óleo, parando o equipamento. Há ainda o freio de segurança de arcada, também conhecido por freio instantâneo de arcada. Ele é um sistema composto de um bloco de freio de segurança e um eixo recartilhado. Se o cabo de aço afrouxar ou arrebentar, o freio aciona formando uma cunha na guia e automaticamente o equipamento para. Como vimos, são 3 elementos exigidos por norma e que garantem uma confiabilidade e segurança muito grande aos equipamentos da Daiken. O no-break é um item de série. Ele é um dispositivo que é acionado em caso de queda de energia. Ele mantém o quadro e a unidade energizados por tempo suficiente para o equipamento descer até o pavimento inferior e liberar a porta, assim o usuário não fica preso. A Daiken disponibiliza uma trava de segurança para a manutenção.
Ela é usada pelos técnicos para realizar manutenções embaixo do equipamento com total segurança, não havendo risco do equipamento se movimentar e descer em sua direção. Existe também o kit de teste de freio de arcada. O técnico, com toda a segurança, pelo lado externo da caixa de corrida, consegue simular o rompimento do cabo de aço e verificar se o freio de arcada está funcionando corretamente. Recomendamos que o teste de freio de arcada seja realizado após a instalação e pelo menos uma vez por ano durante as manutenções preventivas. O elevador conta ainda com a barreira infravermelha. Ela tem a função de evitar que o usuário se choque com as portas do elevador quando elas estiverem fechando. Ao passar a mão, o pé ou algum objeto pela porta, ela cessa o movimento e abre instantaneamente. Para a instalação de elevadores, sempre será necessário realizar a obra civil em acordo com as necessidades do equipamento. Uma obra bem executada representa cerca de 50% da qualidade de funcionamento de um elevador. E essas obras de adequação são de responsabilidades do cliente, que deve entregar o local em condições perfeitas para a instalação. A Daiken fornece um projeto modelo de obra em acordo com a configuração do equipamento adquirido, que deverá ser enviado ao cliente, empreiteiro ou engenheiro civil para que possam executar a obra corretamente. Em caso de construção de caixa de corrida em alvenaria, o cliente deverá executar as 4 paredes ao redor do equipamento. Nesta foto, vemos um exemplo de caixa de corrida em alvenaria com um vão de porta pronto. E ao lado, essa mesma obra com o elevador já instalado. Os principais elementos para a obra em alvenaria são vigas de concreto na parede, compostas pela viga de pavimento, que sempre é existente, e pelas vigas intermediárias que ficam entre um pavimento e outro. Laje de concreto no fundo do poço. E também as viguetas de concreto ao redor das portas, para permitir uma boa fixação dos parafusos de chumbamento. Esta imagem é um exemplo já com a estrutura mecânica montada para 3 paradas. Neste caso, as necessidades são as mesmas. As vigas intermediárias, vigas de pavimentos, laje de concreto e as viguetas em torno das portas. Devem ser disponibilizados pontos de elétrica dentro e fora da caixa de corrida, para alimentação do quadro de comando e uso de ferramentas na instalação. É necessário também um duto para a passagem dos cabos elétricos e da mangueira hidráulica, pois a unidade hidráulica fica sempre do lado de fora da caixa de corrida. Um dreno para garantir que não haja acúmulo de água no fundo do poço. Além disso, é importante ter iluminação de poço para a realização de instalação e manutenções e calhas elétricas para a acomodação dos cabos. Um gancho chumbado no teto da caixa de corrida é obrigatório para o auxílio no içamento de peças mais pesadas durante a instalação do elevador. A Daiken fornece junto ao projeto modelo um diagrama unifilar com todas as especificações para que o cliente possa colocar um quadro de disjuntor exclusivo para o elevador. É um requisito de norma que o elevador possua disjuntores exclusivos para o equipamento e que não podem estar misturados com outros disjuntores da residência. O poço para os elevadores Tecno e Unique é de 42 cm. Ele existe para acomodar a base e a arcada do elevador para que ele fique nivelado no piso inferior. O desnível é sempre a medida de piso a piso, portanto deve ser medido do piso inferior até o piso superior, sem contar o rebaixo. Esta é uma informação que deve ser validada antes mesmo de enviar um orçamento para o seu cliente, pois o desnível é o que irá definir o tipo de equipamento que poderá ser instalado. A última altura é a distância do piso superior até o teto da caixa de corrida. Para os elevadores Tecno e Unique, a medida mínima é de 2,90 m. Este espaço é necessário para que o elevador consiga nivelar no pavimento superior sem bater no teto da caixa de corrida. Este é um elemento extremamente importante, pois ele pode limitar uma venda, principalmente em locais já existentes, por exemplo,
em que o teto pode ser mais baixo e a medida ficar menor que o necessário. A unidade hidráulica e o quadro de comando sempre devem ser alocados no espaço externo da caixa de corrida, em ambiente fechado e coberto. Nesta imagem, podemos ver o no-break ao lado do quadro de comando e a unidade hidráulica apoiada diretamente no piso. É importante que durante uma visita de obra ou uma análise de planta, seja estabelecido exatamente onde eles serão alocados. A distância máxima recomendada para o posicionamento da unidade hidráulica é de 2 metros da caixa de corrida. Em caso de impossibilidade de alocar a unidade nesta distância, é possível adquirir um extensor de mangueira. No entanto, é importante informar ao cliente que em distâncias muito grandes, a cabina poderá apresentar balanço durante a sua movimentação. Em resumo, para uma boa instalação do elevador residencial é necessário vigas de concreto para fixação dos braquetes e guias, uma laje no fundo do poço para garantir a resistência nesse fundo de poço, as viguetas nos vãos de porta, informação do percurso. Para os elevadores Tecno Unique é de 12 metros no máximo, um poço de 42 centímetros e a medida da última altura, que deve ser no mínimo 2,90 metros. Um gancho para içamento das peças pesadas. Todas essas informações são importantes para que você tenha certeza que na obra do seu cliente poderá ser colocado um equipamento da Daikin. O elevador precisa de dimensões mínimas para que possa ser instalado. No site da Daikin estão disponíveis as lâminas técnicas de todos os equipamentos com as medidas necessárias. Para a instalação do elevador unilateral com portas de pavimento para dentro da caixa de corrida, é necessária a medida de 1,40 m por 1,65 m. Instalar com as portas de pavimento para dentro da caixa de corrida é o modelo mais recomendado porque facilita muito a instalação. Esta foto mostra uma obra para o elevador ainda em processo de instalação. Nesse exemplo, podemos ver que a porta ficará totalmente dentro da caixa de corrida. Em locais em que o cliente não possui a medida mínima para instalação com as portas dentro da caixa de corrida, é possível que a porta de pavimento seja montada em cima do próprio pavimento. Para essa situação, podemos trabalhar com a medida mínima de 1,40 m por 1,50 m. Esta foto ilustra a opção da porta para cima do pavimento. Nesse caso, recomenda-se que o vão da porta seja totalmente aberto e que os fechamentos em alvenaria sejam feitos após a instalação do elevador. Pela imagem, é possível ver o trilho da porta sobre o pavimento e o recorte no piso para o trilho ficar embutido. É uma opção mais trabalhosa para a realização da obra, porém, reduz o espaço ocupado pela caixa de corrida. Para os elevadores com entrada e saídas opostas, as opções são as mesmas. Pode-se instalar com a porta para dentro da caixa de corrida ou sobre o pavimento. Para as portas dentro da caixa de corrida, será necessária a medida de 1,40 m por 1,85 m. Para as portas para cima do pavimento, será necessária a medida 1,40 m por 1,65 m. Percebe-se que para cabines opostas, a medida de comprimento de caixa de corrida é maior, porque o elevador possuirá 2 portas de cabina. O elevador possui opcionais relacionados à execução de obra e também relacionados à configuração do elevador. Em locais já construídos, é comum não existirem as vigas intermediárias necessárias para a fixação das guias. Neste caso, é possível adquirir os kits pré-chumbamento. Eles são basicamente trilhos metálicos que são enviados antecipadamente para que o cliente possa chumbar na parede. Com relação à estética, é possível adquirir os elevadores Tecno e Unique com 1 ou 2 faces panorâmicas em vidro. Além disso, existe a opção das portas panorâmicas de pavimento e cabina, ambas em vidro com moldura em inox. O espelho de cabina é um item que a Daikin recomenda que seja comprado diretamente pelo revendedor com o vidraceiro local.
Esta é a forma mais econômica e mais segura para a instalação do espelho. Se a opção for por espelho da Daikin, é importante conversar com a equipe comercial no momento da compra. A válvula sensor de carga pode ser adquirida nos casos em que se deseja controlar o peso máximo dentro da cabina. Em caso de excesso de peso, a válvula emite um sinal eletrônico ao quadro que não permitirá a partida do elevador. A unidade hidráulica pode ter um armário para seu acondicionamento, nos locais onde o cliente não deseja que ela fique aparente. A chave de pavimento é um item que fica instalado na botoeira de pavimento e que desabilita o botão de chamada. Além disso, existe a opção de aquisição de anunciador de andar, gongo e também de interfone dentro da cabina. Para as empresas que estão acostumadas com comandos de mercado, a Daikin oferece a possibilidade do elevador com o comando Mini Leve da Infolev ou então com o comando PH5 da Scanship. Ambos são totalmente compatíveis e basta informar o modelo de sua preferência no pedido de orçamento. Para os casos em que a opção for pelos comandos Scanship ou Infolev, a botoeira fornecida será do modelo Elevcom. A botoeira Elevcom permite gravar a marca da empresa nas botoeiras de cabina e pavimento e conta com as opções de LED azul ou vermelho, como é possível ver na imagem. Os principais diferenciais dos elevadores Tecno e Unique são a fabricação padronizada, o que garante grande velocidade de manutenção, baixo custo para a reposição de peças, além de instalação rápida e fácil. Os elevadores apresentam baixo consumo de energia e possuem resgate para o caso de queda de energia como um item de série. E o principal, o Unique e o Técnico são sofisticados, têm muito conforto e fabricação de alta qualidade, pois utilizam itens de primeira linha mundial. Neste material, apresentamos os elevadores residenciais Tecno e Unique, os elevadores mais vendidos da Daikin para residências de alto padrão e para ambientes elegantes. Espero que este treinamento ajude a realizar excelentes vendas. Obrigado.